O que representa a cruz para você? A cruz é um dos símbolos mais importantes do cristianismo. A cruz representa o maior movimento de transformação mundial. A cruz é o centro do Evangelho. Em 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Cristo foi julgado e crucificado em nosso lugar. Em Isaías 53:5 diz: mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. A morte de cruz era um método tão sofrido, onde as pessoas ficavam penduradas e ali elas sofriam de hemorragias, de problemas respiratórios, por tinham que puxar o ar. Elas passavam horas ou até dias para morrer. A cruz é um teste de submissão, é um teste de obediência. Sem submissão não existe adoração. Quem não sabe submeter-se nunca saberá adorar. Sem cruz não existe evangelho. Sem cruz não existe a igreja do Deus vivo. Sem cruz não existe salvação. Sem cruz não existe ressurreição. Em Filipenses 2:8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi para a cruz para vencer seus inimigos, lugar de humilhação e vergonha. Só vencemos nossas batalhas pelo poder da cruz. A cruz é aceitar a vergonha para vencer o inimigo, é negar o desejo por justiça própria, é rejeitar a vingança. Em João 18:10 diz: então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada de volta na bainha. A cruz é o que falta para muitos cristãos que ainda acreditam na força da espada. Ainda é um Pedro tentando se defender, ainda é um Pedro tentando forçar vontades, ainda é um Pedro tentando achar razão porque está passando pelo que está passando, ainda é um Pedro todo o tempo sentindo humilhação. Em Mateus 27:40, e exclamavam: ó tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo, desce desta cruz se és o Filho de Deus. Jesus é tentado a descer da cruz. Esta é a tentação contínua dos filhos de Deus, é descer da cruz, onde Deus disse para você está crucificado. A cruz é afastar-se da afronta, é amar seus inimigos. A cruz não é uma aceitação passiva do mal, mas é um enfrentamento do mal sem medo. Você pode desprezar a igreja, o cristianismo, mas saiba que o chão que você vive hoje foi conquistado pela cruz. A cruz é a fonte de afirmação do valor do indivíduo, porque a cruz coloca princípios acima do poder. A nossa cultura é uma cultura sem cruz. Ninguém mais entende o que é a cruz, mas o nosso padrão é Jesus. Devemos imitá-lo sempre. A cruz é o poder de Deus. Não existe outra maneira de vencer o mundo se não for pela cruz. Não é aquilo que você conquista que te torna um cristão, mas sim aquilo que você sacrifica. O cristão precisa de cruz. Em Lucas 9:23 diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia por dia e caminhe após mim. Satanás só respeita quem carrega a cruz. A cruz é o único caminho para o evangelho. Seja o que Deus te chamou para ser, carregue a sua cruz. Se doer, tome a sua cruz.
Submeta-se aonde Deus mandou você se submeter. Tome a sua cruz. Se doe na dimensão que Deus te mandou se doar. Tome a sua cruz. Diga não aonde Deus te mandou dizer não. Tome a sua cruz. A cruz não é só no momento que você se converte. A cruz você carrega diariamente. Quando alguém quiser ensinar você a se impor a palavra do Deus vivo, é porque essa pessoa já deixou a cruz há muito tempo. A cruz é o poder de servir. A cruz é o poder de abrir mão do ódio. A cruz é o poder de perdoar. A cruz é o poder de servir. A cruz é o poder de lavar os pés daqueles que daqui a 30 minutos vão te vender por 30 moedas de prata. Em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Carregue a sua cruz e siga Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que cada pessoa que escutar, Senhor, essa mensagem sobre a cruz, seja tocada e transformada pelo teu poder e reconheça o sacrifício do teu Filho amado na cruz, para que nossos pecados fossem perdoados e tivéssemos a chance de ser salvos e ter a vida eterna. Em nome de Jesus, obrigada. Amém. Irmãos, não se esqueçam de dar um like e de se inscrever no canal. Amém?